Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Efésios 4, do 1 até o 6. Acompanhem a leitura. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus amado, fala conosco nesta noite. Nós queremos ouvir, Pai, a palavra do Senhor. Que a sua palavra seja alimento, Deus, nesta hora. Que a tua palavra seja, Deus, para nós, exortação naquilo que precisamos ser exortados. Que a tua palavra seja restauração, Deus, para as nossas feridas. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus, nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, o tema do sermão desta noite é: viva do modo digno da sua vocação. Viva do modo digno da sua vocação. Ser cristão, com certeza, meus irmãos, não é fácil. Ser cristão trará, para aquele que deseja ser um verdadeiro cristão, lutas, adversidades, dificuldades. Você que é um cristão sabe do que eu estou falando. Há desafios, há compromissos, há atitudes e posturas que são exigidas de nós. Paulo, que escreveu esta carta, ele começa dizendo que ele é o prisioneiro de Cristo, ou seja, por amor a Cristo, por ser cristão, ele está preso. Porque ser cristão, meus irmãos, não é fácil. A salvação é de graça. Nós não sofremos pela nossa salvação. O Senhor nos deu ela de maneira gratuita. Mas a proclamação do Evangelho e a vivência do cristianismo, isto, meus irmãos, tem um preço. E é este preço que nós temos que pagar, que nós temos que viver. Paulo, nesta mesma carta, no capítulo 6, ele vai dizer: olha, vocês estão em luta, vocês estão em guerra, e a luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas a luta é contra principados, a luta é contra potestades. Ou seja, não é fácil. A caminhada cristã exigirá muito de nós, mas nós precisamos, meus irmãos, viver de maneira digna do Evangelho, de maneira digna da vocação para a qual nós fomos chamados. Esta é a exortação do apóstolo Paulo, nesse primeiro versículo que lemos, do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E como nós podemos viver assim? Eu quero compartilhar com você nesta noite, pelo menos 3 coisas que nós precisamos compreender, viver na nossa vida, para que possamos então viver de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. A salvação que nos alcançou, nós precisamos viver dignamente. Nós precisamos, meus irmãos, dar uma resposta digna à salvação que nos alcançou em Cristo Jesus. São 3 palavras que eu queria que você guardasse nesta noite. A primeira é conhecimento, a segunda é coerência
E a terceira é comunhão. Conhecimento, coerência, comunhão. Será que você pode repetir isso? Conhecimento, coerência e comunhão. Como que nós podemos viver de maneira digna da nossa salvação? Como que nós podemos viver dignamente como cristãos? Em primeiro lugar, meus irmãos, conhecimento. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele divide esta carta em duas partes. Quando você lê a carta, você vai perceber isso. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele trata de doutrina. É a base teológica daquilo que ele vai, então, depois, no capítulo 4 até o capítulo 6, aplicar. Primeiro, doutrina. Depois, prática. Primeiro, doutrina. Depois, vida. A vida é produto da doutrina. Porque, meus irmãos, se assim não for, se a vida não estiver baseada numa doutrina correta, esta vida não estará correta também, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho. Nós precisamos compreender corretamente a doutrina, e é por isso que Paulo, primeiramente, ele trata deste aspecto com a igreja. Ele ensina, ele fala sobre a salvação. O tema que Paulo trata nos primeiros capítulos é exatamente esse, a salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus. E depois ele fala: agora vocês devem viver dessa maneira. Já que vocês foram salvos, vivam assim. Mas em primeiro lugar vem o conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a Deus. Meus irmãos, muitos não conhecem a palavra, muitos não conhecem a Deus. Muitos estão na igreja e até conhecem a igreja, conhecem a denominação a qual frequentam, conhecem as regras, conhecem lá os costumes, os usos, mas isso não significa conhecer a Deus. Tem muita gente que conhece muito de denominação, mas não conhece absolutamente nada a respeito de Deus. Você tem buscado o conhecimento de Deus na tua vida? Você tem buscado o estudo da palavra de Deus na tua vida? É através da palavra que Ele se revela a nós. Por isso, meus irmãos, que nós, a igreja presbiteriana, uma igreja reformada, ela diz que tem como regra de fé e prática a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Nós precisamos conhecer a palavra para que possamos viver de maneira digna, porque se não conhecermos a palavra, nós não viveremos dignamente do Evangelho. O que nós vemos hoje, meus irmãos, no meio cristão, no meio evangélico, é exatamente consequência desse desconhecimento da Bíblia, desse analfabetismo bíblico de muitos. Uma pesquisa realizada, meus irmãos, nos Estados Unidos, revelou que 60% dos cristãos não são capazes de mencionar pelo menos 5 dos 10 mandamentos. 5 dos 10 mandamentos. Talvez por isso a dificuldade de colocá-los em prática. Esta mesma pesquisa revelou, meus irmãos, que 12% das pessoas criam que Joana d'Arc era a esposa de Noé. Talvez Joana d'Arc, não é? Outros, 50%, meus irmãos, acreditavam que Sodoma e Gomorra eram marido e mulher. Talvez você já tenha ouvido também frases populares do tipo: olha, está lá na Bíblia, Deus ajuda a quem se ajuda. Só se for no livro de Acrescentares, porque isso não está na Bíblia, esse versículo. Ou alguém que diz assim: olha, diz lá, a Bíblia diz: faça por ti que te ajudarei. De 1000 passará, mas de 2000 não passará. Está escrito na Bíblia. Não, isso não é bíblico. A fonte é outra, completamente fora da Bíblia. As pessoas não conhecem a Bíblia. Crentes que estão dentro da igreja
Pessoas que frequentam a igreja e gostam da igreja e do evangelho, mas que não conhecem a Bíblia. Conhecem tudo do Augusto Cury, já leram todos os livros do Augusto Cury, mas não leram um livro da Bíblia ainda sequer, um livro completo. Citam frases de filósofos antigos e modernos, mas não conhecem a palavra de Deus. A igreja, meus irmãos, está sendo desevangelizada. Isso é o secularismo. O evangelismo é quando a igreja sai e faz o seu papel, e a luz do mundo é sal da terra e transforma a sociedade à luz da palavra. E o contrário é a secularização, quando o mundo vem e desevangeliza o cristão, e ele passa a viver não mais de acordo com a palavra, mas de acordo com os padrões deste mundo. Paulo diz: meus irmãos, andem de maneira digna do Evangelho. Andem de maneira digna do Evangelho. E para que isso possa acontecer, eu preciso conhecer este Evangelho, eu preciso conhecer esta palavra. Meus irmãos, lá em Êxodo, quando o Senhor fala ao povo, o povo que estava saindo do Egito, indo para a terra prometida, Ele, naquele momento, institui todo o cerimonial religioso, institui a Páscoa cristã, representada hoje para nós na ceia do Senhor, que daqui a pouco nós vamos participar. É interessante que nesses textos lá de Êxodo, o Senhor deixa muito claro a responsabilidade dos pais no ensino aos seus filhos de todas estas verdades. Porque quando eu falo, meus irmãos, de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, eu trago também para a igreja essa responsabilidade que nós temos enquanto pais de ensinar isso aos nossos filhos. Cabe a nós. Por isso que lá em Êxodo está escrito assim: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Está lá na lei, Deus dizendo: olha, quando vocês estiverem em Canaã, já na terra, estabelecidos, as primícias são minhas. E vocês vão fazer isto, todos os animais, os primogênitos, separem para o Senhor. E quando o teu filho perguntar o que é isso, você vai responder para ele: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. O que eu estou fazendo aqui, meu filho, significa que um dia nós éramos escravos, mas Deus teve misericórdia de nós, e hoje nós somos livres. Nós estamos aqui na terra que Ele nos deu, e Ele prometeu e cumpriu as suas promessas, e como prova da nossa fidelidade a Ele, nós entregamos a Ele as nossas primícias. É o pai ensinando o filho. A instituição da ceia, meus irmãos, está escrito assim: todo o ritual de matar o animal, de preparar a mesa, de preparar a festa, e naquele ritual toda a família iria participar. Era assim a Páscoa antigamente. E o texto diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Continuamente, a família estaria reunida, ensinando os seus filhos a palavra de Deus. E nesses rituais, nessas cerimônias, a palavra seria ensinada. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Você está aqui, pai, com o teu filho. Você está aqui, mãe, com o teu filho. Você vai ensinar a ele. As crianças perguntam, as crianças têm dúvidas, elas têm curiosidade. Pai, o que é isso? O que é esse pão que o senhor come? O que é esse vinho que o senhor toma? Você vai explicar para ela o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas para que isso aconteça, você vai ter que estar aonde? Na igreja, frequência à igreja.
Porque quando nós batizamos os nossos filhos, nós prometemos que vamos trazer ele à igreja com frequência, porque é aqui que ele vai ser ensinado, e também na sua casa, é claro. Mas não pode tirar dos filhos, da família, essa presença na igreja, no corpo de Cristo, na família do Senhor. Tudo isso é ensino, meus irmãos, tudo isso é conhecimento de Deus que nós precisamos ter se queremos viver de maneira digna. O que acontece é que, porque falta o conhecimento, o povo sofre. Porque falta o conhecimento, percebemos atitudes erradas, equivocadas, procedimentos que não deveriam haver na vida de muitas pessoas, mas existe por quê? Porque não conhece a Deus e não conhece a palavra de Deus. E quem não conhece a Deus e a sua palavra não pode viver de maneira digna do Evangelho. Então, em primeiro lugar, conhecimento. Em segundo lugar, coerência. Meus irmãos, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Coerência. O que se espera de um cristão? Que ele viva como cristão. Que a doutrina possa desembocar, possa se traduzir na vida. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus e da palavra de Deus deve se traduzir no nosso dia a dia. E é por isso que ele diz aqui, meus irmãos, andeis de modo digno. Andeis de modo digno. Este andar, este viver, é aquilo que nós fazemos. Aliás, a nossa vida cristã, meus irmãos, não se resume à nossa presença aqui na igreja, neste momento de culto. Nós somos cristãos o tempo todo, às 24 horas do nosso dia, e é assim que tem que ser. Nós não podemos ser crentes apenas dentro da igreja. Nós não podemos ser crentes apenas no domingo, às 7 horas da noite. Nós não podemos ser piedosos apenas no ambiente, não é? De cristãos, quando estamos reunidos com o povo de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, viver de um jeito aqui na igreja e de outro lá fora. Aquele que diz que é cristão e vive de um jeito aqui dentro e de outro lá fora, ainda não é cristão genuíno. Ainda não entendeu o que significa de fato ser um cristão verdadeiro. Não adianta, meus irmãos, ser santo na igreja e ser perverso lá fora, na roda dos pecadores e dos escarnecedores. É a história antiga, não é? Você já ouviu umas 300 mil vezes, mas quem é novo na igreja não ouviu ainda. A história da mulher, do presbítero que chegou na igreja, o culto estava começando, a mulher encosta com um caminhão na porta da igreja. Os diáconos vão lá ver o que está acontecendo. E a mulher pede para os diáconos: olha, pode descarregar a mudança aqui. Fogão, geladeira, mesa, eu vou morar na igreja a partir de hoje. Os diáconos, desconcertados com aquela situação, chamam o pastor: pastor, a mulher do presbítero está aí fora. Ela falou que quer morar na igreja. O que a gente faz? O pastor foi lá conversar com a mulher: minha irmã, o que está acontecendo? E a mulher falou: pastor, eu vou morar na igreja. E o pastor: minha irmã, não dá, né, para morar na igreja. Não, vou morar na igreja, pastor. Mas por que você quer morar na igreja, minha irmã? Pastor, é o seguinte, o meu marido é uma bênção, pastor. Na igreja, este homem é uma bênção. Ele é amável, ele é carinhoso, ele é atencioso. Olha, pastor, ele ajuda todo mundo na igreja. O meu marido na igreja é um santo. Mas quando esse homem chega em casa, pastor, ele se transforma. O santo vira. O amável é um homem grosso, violento, mal educado. Eu não aguento mais, pastor.
Eu quero o marido aqui da igreja, não o marido da minha casa. Então, eu vou mudar para a igreja, porque aqui o meu marido é bem melhor do que o marido que eu tenho na minha casa. Meus irmãos, há uma música, talvez pouco conhecida, do Ministério Trazendo a Arca. Algumas músicas se tornam muito conhecidas de alguns CDs e outras ficam um pouco de lado. Mas tem uma música do Ministério Trazendo a Arca, cujo título é Quem é Você? A letra dela diz assim: depois de pregar o seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta para casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, aonde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando o teu vazio, Deus e o travesseiro sabem quem é você quando ninguém vê. Quem é você longe do altar? O que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você além de um domingo, depois das luzes, do discurso, da máscara? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você? Viver de modo digno do Evangelho. Coerência. Meus irmãos, a doutrina e a prática precisam andar juntas. O que nós vivemos aqui, meus irmãos, tem que ser aquilo que nós vivemos lá fora também. Nós não temos dupla personalidade. Nós não somos filhos de Deus quando estamos com o povo de Deus e longe do povo de Deus nos transformamos. Não, nós somos o que somos e devemos ser o que somos, cristãos transformados por Cristo Jesus. E quando isso acontece na nossa vida, meus irmãos, algo maravilhoso vai acontecer. É o que Paulo vai dizer aqui de maneira muito breve, citando algumas características desse viver cristão. Quando ele diz assim, com toda a humildade. Então, meus irmãos, há coerência na nossa vida quando nós somos cristãos e vivemos a palavra, e nós somos o quê? Humildes, porque o cristão vai ser alguém humilde. Paulo fala aqui no capítulo 2 da carta aos Efésios, que Deus, sendo Deus, Ele se esvaziou. Ele se fez um de nós. Ele, Deus, desceu até nós. E nós, muitas vezes, não queremos, descer da nossa arrogância, da nossa presunção, do nosso nariz empinado. Cristão não é assim, meus irmãos. Cristão é alguém humilde. Há várias definições para a humildade, mas eu poderia dizer que ser humilde é ser despojado de si mesmo. É alguém que se nega a si mesmo. Ser humilde é algo que se contrapõe ao orgulho, ao individualismo. Nós somos chamados, meus irmãos, para vivermos em humildade. Tudo que nós temos e somos pela graça de Deus. Não havia nada em nós que agradasse a Deus. Jesus disse: eu não vim para os sãos. Se você foi alcançado pela graça, é porque você não era são, você era um pecador, um pobre perdido. Irmãos, reparai na vossa vocação, Paulo escreve aos Coríntios. Vocês não foram chamados os sábios segundo a carne, nem os poderosos, nem os de nobre nascimento, não. Deus chamou as coisas pequenas, as humilhadas, as esquecidas. Humildade. O cristão é alguém humilde. O cristão, meus irmãos, é alguém manso. Olha o versículo 2, com toda humildade e mansidão. Ser manso é ser dócil. Mansidão, meus irmãos,
é a prontidão para sofrer o mal, sem devolver na mesma moeda, sem retalhar. Mansidão. Nós precisamos viver assim. A nossa vida tem que estar debaixo do controle de Deus. A palavra manso, ela é usada, a ideia de domar um animal, domesticar um animal selvagem e torná-lo dócil, manso. Essa é a ideia. É aquilo que Deus faz conosco, nos transformando, nos moldando. Meus irmãos, isso não vem de nós, mas é Deus trabalhando na nossa vida. O verdadeiro cristão, aquele que vive de modo digno do Evangelho, é assim. E eu digo para você, se você tem visto alguém que não vive assim e se diz cristão, não se decepcione, não se escandalize. O erro não está no Evangelho, o erro está na pessoa. O Evangelho ensina isso. O cristão verdadeiro, eu e você, devemos ser assim. Pessoas humildes, pessoas mansas, ainda com longanimidade. O que é longanimidade? É um dos atributos de Deus, é ter longo ânimo. O cristão, meus irmãos, na sua vida, ele é assim, ele é paciente, ele não é pavio curto, não. Tem crente que se orgulha, não é? Se diz cristão e se orgulha de ser pavio curto. Não, eu sou assim mesmo. Não levo desaforo para casa. Falou, levou. Comigo na lata, eu já respondo na lata. Não. O cristão é alguém longânimo. Longânimo. Meus irmãos, a vida na igreja e a vida com o povo de Deus não é fácil. Não é fácil. Quem disse que é fácil? Nós somos pessoas diferentes, com gosto diferente, temperamentos diferentes, culturas diferentes, educação diferente, problemas diferentes, lutas diferentes, traumas diferentes. Aí você junta todo mundo aqui, a igreja, e todo mundo agora vai viver como família, como corpo, como irmãos. Não é fácil, meus irmãos. Essa convivência, ela traz as suas lutas, os seus desafios, e muitas vezes nós vamos ter que exercer aí a longanimidade. Longanimidade, a paciência com aquele irmãozinho mais difícil, mais demorado para aprender, para compreender. Paciência, paciência. E olha o que Paulo diz ainda: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos aqui, meus irmãos, não é suportar, a ideia de suportar, não é, vou suportar, né? Não tenho mais o que fazer, vou suportar. Não é isso não. A ideia do suportar aqui é de dar esse suporte, de carregar a carga, né? Levai as cargas uns dos outros, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha que coisa bonita, olha que coisa linda, meus irmãos. É o cristão, é aquele que foi alcançado por Jesus, que teve os seus pecados perdoados, que hoje pode dizer: eu sou um filho de Deus. É alguém que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus. É alguém, meus irmãos, que tem coerência na sua vida. Aquilo que ele fala está de acordo com aquilo que ele vive, com as suas práticas. Conhecimento, coerência e, por último, comunhão. Paulo termina, meus irmãos, dizendo assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vocês, cristãos, vocês, igreja, precisam se esforçar diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele morreu na cruz para fazer um povo, uma igreja, um rebanho. As divisões
fomos nós que fizemos. As denominações fomos nós que criamos. Batista, Assembleia, Presbiteriana, isto é o homem que criou. Deus tem uma igreja. E lá no céu, meus irmãos, não vai ter essa divisão. Você não vai ficar lá na área dos presbiterianos não, viu? Não tem. As placas ficam do lado de fora. O texto diz: há um só corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. É isso que o povo de Deus precisa entender. Viver de modo digno do Evangelho tem a ver, meus irmãos, com a nossa vida em comunhão. Nós estamos em falha nesse sentido, porque nós estamos divididos. Nós estamos em guerra. Nós somos um exército que luta contra ele mesmo. E o inimigo ri. Quando o inimigo vê crente falando mal de crente aí na internet, ele ri. Ele rola no chão, meus irmãos, rindo. Quando ele vê um cristão falando mal de outro, por conta das suas convicções. E eu não estou falando que são erradas as convicções, não. Mas, meus irmãos, entendam isso, não existe um espírito armeniano e um espírito calvinista. É um só espírito. É um só espírito. O sangue que foi derramado na cruz foi para salvar a todos, que Ele, Deus, quis salvar. Somos nós que fazemos as divisões, as separações. Isto começando, né, num grupo menor e depois partindo para um grupo maior. Alguns aqui talvez sejam do tempo das Olimpíadas Evangélicas. Alguém aqui disputou a Olimpíada Evangélica? Quem é da década de 80, 90, né? Só o Wagner. Olimpíada Evangélica, era mais no ABC, não sei se aqui o pessoal tinha o costume de participar. Mas muito bem, estou terminando, meus irmãos. Olimpíada Evangélica era um campeonato que tinha todo ano lá em Santo André, reunia as igrejas, se chamava Olimpíada Evangélica, e um dos propósitos era a união das igrejas. Olha que coisa bonita. Através do esporte, né? Tinha vários esportes, várias igrejas participando, e o objetivo era unir os irmãos. Eu participei de muitas Olimpíadas. Muito bom. Terminava o jogo. O time que perdeu, por várias vezes, meus irmãos, eu vi isso. Abraçado, né? Um irmãozinho com outro irmãozinho, mas não era o abraço fraternal, não. Era o abraço da briga. Porque perdeu o jogo. Brigando um com o outro, brigando com o juiz, usando de artifícios do tipo, a igreja não tinha um time muito bom, aí colocava alguém que não era da igreja para jogar e dizia que era da igreja, mentindo! Olimpíada Evangélica, meus irmãos, tinha coisa que a gente ficava assim, não é? Abismado. E tudo isso era para promover a união. Nós erramos quando nós queremos promover união por nós mesmos. Vamos fazer um acampamento para promover a união da igreja. Vamos fazer um churrasco para promover a união da igreja, não é? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para promover a união da igreja. Nós não promovemos união de ninguém, meus irmãos. Quem promove união e quem une de fato e de verdade é o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, não existe união. Se não for o Espírito Santo quebrantando os corações, transformando os corações, não tem unidade. Eu posso viver em unidade a partir do momento que o Espírito Santo trabalhou no meu coração, na minha vida, me transformou, me quebrantou. Aí sim, eu vou viver a experiência de união. Paulo diz, preservando a unidade do Espírito. Nós não vamos fazer a unidade, nós vamos preservar. Ela nos foi dada, nós recebemos isso.
Cristo morreu na cruz para isso. Ele pediu ao Pai que todos sejam um. Eu e você precisamos lutar para preservar essa união, fazer a nossa parte como igreja do Senhor, entendendo, meus irmãos, que existe apenas um Deus, um Espírito, uma fé, uma palavra, um céu para onde todos nós iremos. Os dias estão ficando cada vez mais complicados. A igreja precisa, meus irmãos, urgentemente abrir os seus olhos para estas verdades. As pessoas aí fora estão esperando de nós conhecimento da palavra, coerência de vida e unidade. Unidade. E nós precisamos, meus queridos, a começar em nós, a começar aqui desta igreja, desse grupo, viver assim. Existe alguma coisa que está separando você do teu irmão? Que em nome de Jesus, nesta noite, isso possa ficar aqui. Traga diante do altar do Senhor e deposite aqui no altar do Senhor. Deixa aqui, nessa noite, aquilo que porventura esteja atrapalhando você de viver em harmonia, em amor com o seu irmão. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos viver de modo digno do Evangelho. Nós vamos participar agora do pão e do vinho. Nós vamos, meus irmãos, comer aquilo que representa o corpo de Cristo, que por nós morreu em uma cruz. E Ele derramou o seu sangue para fazer de nós um povo só, uma igreja só. Nada justifica a nossa desunião, nada justifica as coisinhas pequenas que a gente torna elas tão grandes para nos afastar uns dos outros, para nos afastar da igreja. Talvez você esteja um pouco assim chateado, né, com a igreja ou com alguma situação. Em nome de Jesus, deixa isso aí, meus irmãos, deixa isso hoje aqui no altar do Senhor. Tira esse fardo todo e coloca aqui no altar. Sai daqui com um fardo leve, porque o que o Senhor oferece para nós é algo leve e suave. Nós que queremos carregar fardos pesados sobre nós. Em nome de Jesus, vamos viver de maneira digna do Evangelho.